Olá, sou Everton Lima Aleixo, vou apresentar a DECONVNET no programa de mestrado e doutorado do Instituto de Informática UFG. Nós vamos seguir a seguinte agenda. Eu vou explicar o que é uma rede de convolução, para que serve essas redes de deconvolução, também conhecidas como DECONVNET, quais são os elementos dela. Vou depois passar um exemplo didático do funcionamento dela e mostrar para vocês um exemplo real onde ela foi usada. Por último, apresentar a bibliografia utilizada. A rede de deconvolução, também conhecida como convolução transposta, ela faz o trabalho inverso da rede de convolução. Então, basicamente, ela é o espelho de uma rede de convolução. A sua arquitetura, ela é baseada nesse desenho. Como vocês podem ver, até a metade do desenho, vocês têm uma rede de convolução, onde você vai extraindo informações de uma imagem para gerar características. A partir do meio para frente da imagem, nós temos a rede de deconvolução, que vai fazer o processo inverso ao de extração de características. Vai pegar características e remodelar uma imagem. Mas para que serve, então, essas redes de deconvolução? Ela tem várias utilidades. Uma delas é a aprendizagem de filtros, que trabalha como uma forma de backpropagation. Dado um filtro, ela consegue identificar se esse filtro é bom ou não para aquele conjunto de teste. Como que ele faz isso? Ele pega as características que esses filtros estão mapeando e consegue reproduzir novamente a imagem para fazer uma validação, se aqueles filtros realmente estão levando à geração de uma imagem semelhante à imagem de entrada ou não. Dessa forma, é possível também fazer reconstruções de imagens, fazendo remoção de ruídos e preenchimento de falhas, utilizando esses padrões de filtros. Também é possível fazer o aumento de resolução de imagens, sem perder a qualidade. Outra utilidade da DECONVNET é a segmentação semântica. O que é essa segmentação semântica? É a classificação por pixel de uma imagem. Dentro das redes neurais, nós temos dois tipos de problemas clássicos, que é o de segmentação e o segmentação semântica. No problema de segmentação, o único objetivo é separar parte da imagem, enquanto no segmentação semântica, você precisa identificar o que significa cada uma dessas regiões. E nesse aspecto, a DECONVNET consegue um grande ganho, porque ela faz esse trabalho por pixel. Isso é, trabalhando com pequenas características, ela consegue remontar um padrão. Quais são os elementos de uma DECONVNET? Basicamente, são os elementos opostos de uma CONVNET. Enquanto na CONVNET nós temos a camada de pooling, na DECONVNET nós temos a camada de unpooling. E geralmente se utiliza variáveis e suítes, que eu vou explicar logo em seguida. Existem as camadas de retificação, que também existem na camada nas redes de convolução, e a principal camada, que é a camada de deconvolução propriamente dita. Vou explicar então agora cada uma dessas camadas. Na camada de unpooling, que é o processo inverso à camada de pooling, ela permite aumentar a resolução do feature map. O que é esse feature map? Quando você pega a entrada de uma rede, o feature map é a própria imagem. E a cada nova camada que é passada, é gerado um novo conjunto de feature map que é tratado como a imagem a ser processada pela rede. O switch, ele será uma variável que vai armazenar a posição que o pooling está referindo
a posição de feature dominante. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que nós estamos fazendo um max pooling de uma imagem. O processo seria, dado um quadrante, você vai selecionar o pixel de maior valor e utilizar apenas ele para o novo feature type. O problema é de onde veio essa feature dominante, de onde veio esse pixel mais forte. Durante o processo de unpooling, é necessário você saber aonde estava esse pixel mais dominante. Então, por isso, nós precisamos armazenar em alguma variável, no caso a variável de switch, a posição onde isso ocorre. A camada de deconvolução, ela aplica os mesmos filtros da camada de convolução. Porém, nós queremos fazer o processo inverso. Dessa forma, nós precisamos utilizar o filtro transposto. Na prática, simplesmente o filtro é uma matriz, então basta pegar a matriz transposta desse filtro. Bom, então aqui nós temos um exemplo da camada de deconvolução. Nós temos uma imagem inicial com 5 por 5 pixels que é aplicado o método de pooling, gerando uma nova imagem de 3 por 3. Como nós queremos aplicar o método de deconvolução, primeiro nós fazemos o unpooling dessa imagem para gerar novamente uma imagem esparsa de tamanho 5 por 5. Com essa imagem 5 por 5 é aplicado o filtro de deconvolução, que nada mais é do que o próprio filtro de convolução aprendido, porém de forma transposta, para chegar novamente à imagem original, ou pelo menos próximo dela. Como nós vamos ver, nem sempre é possível chegar exatamente na mesma imagem, mas chega-se a algo bem próximo. Assim como nós temos o ReLU na ConvNet para fazer ajuste de pixels, nós também podemos usar o ReLU para fazer essa retificação dentro dessa imagem amplificada, pois depois do processo de unpooling e a aplicação de filtros, pode acontecer de gerar muitos ruídos dentro dessa imagem ampliada. Então, vou explicar para vocês aqui com um exemplo mais didático de como funciona a DeconvNet. Dado uma imagem que tem um padrão X, nós vamos usar um filtro grosseiro de um X para tentar fazer o processo de convolução, mantendo a variável de switch, e depois fazer o processo de deconvolução para reencontrar a mesma imagem. Então, nós vamos utilizar uma imagem 7 por 7, com um X centrado no meio, e um filtro bem grosseiro, de tamanho 3 por 3, para encontrar esse padrão do X. Primeiro passo seria aplicar o processo de convolução e pooling para gerar a variável de switch. Aqui eu mapeei cada um dos passos como se estivesse realmente passando pelo processo de convolução para gerar a imagem de pooling. Após passar do processo de pooling, é gerado um novo feature type de tamanho reduzido, com novos pesos. Com esse novo feature type, o que nós desejamos é recuperar a imagem original, porque como pode ser visto na imagem, o que era um X ficou mais parecido agora com outro padrão, um mais. Como que nós vamos fazer então para aplicar esse processo de deconvolução? O primeiro passo seria fazer o unpooling, para ampliar novamente a imagem para ela voltar a ter um tamanho de 7 por 7. Dado que nós temos a variável de switch, ela fala qual é a posição onde o pixel deveria aparecer após o processo de unpooling. Então, para esse primeiro exemplo, o primeiro pixel, o primeiro padrão, o ponto de maior ação do processo, ocorreu na posição 9, que está marcado. Então, nós vamos ter que
o novo feature type ampliado vai ser formado por todos os quadrantes zerados e o valor 0,5 na posição 9 da matriz interna 3×3. Ok? Esse processo é repetido para cada uma das posições do feature type de tamanho 3×3. Utilizando a variável de switch para definir qual a posição que o valor do feature type vai aparecer no novo feature type. Esse valor, ele representa a feature mais dominante daquela região, aonde ela realmente foi mais caracterizada. Nesse segundo passo, onde aplicamos o valor 0,6 na posição 7, ele já está ocupado com o valor 0,5. Como o novo valor seria 0,6, nós vamos fazer um incremento, levando ele para 1,1. Passando esse processo, vamos então preenchendo a matriz do novo feature type. Bom, depois de fazer o processo de unpooling, o próximo passo seria aplicar a camada de deconvolução, que, como eu falei, é apenas aplicar o filtro transposto. Como nosso filtro é um X, o transposto dele vai continuar sendo o mesmo X. Esse processo de deconvolução, aplicando esse mesmo filtro, ele vai servir para ajustar e recuperar os valores da matriz. Por último, nós passamos por uma camada de retificação para fazer um ajuste dos valores dos pixels do novo feature type. Reparem que nessa nova versão da imagem, nesse novo feature type gerado, o X foi encontrado, porém não de forma perfeita. O único ponto que ficou realmente marcado com 1, ou seja, 100% preenchido, foi o centro do X. As laterais só conseguiram atingir um valor de 0,6. Então, houve a recuperação da imagem, houve a recuperação do padrão, mas você não consegue uma recuperação 100%.